nós vamos falar de um tema que é extremamente atual, que é parte do assunto da transição planetária, e é o terrorismo. O terrorismo, que são os sinais que está havendo a transição planetária. Nós vamos falar aqui. Antes, a primeira mensagem que é extremamente importante, que é de Leon Denis. A verdade se assemelha às gotas de água que tremem em folhas de árvores. Enquanto estão ali suspensas, brilham como diamantes puros no esplendor do dia. Quando caem no solo, se misturam com as impurezas da terra. Tudo o que vem do alto se corrompe ao contato com o solo da terra. Até ao íntimo do santuário, o homem levou suas paixões, seus desejos, suas misérias morais. Foi assim que, em todas as religiões, o erro, fruto da terra, se mistura com a verdade, que é o bem dos céus. Leon Denis. O que ele quis dizer com isso? Que nós, com as nossas paixões, a gente contamina as informações que vêm da espiritualidade superior. Quem viu essa fotografia? Uma foto de um garotinho de 5 anos de idade, de nome Omran, que foi ferido durante o bombardeio na cidade síria de Alepo, 17 de agosto desse ano. Deixa claro o drama que vivem os civis por causa de um devastador conflito bélico naquela região. Este garotinho será um refugiado que deverá chegar na Europa. O terrorismo é uma faca de 2 lados. Fere o corpo das pessoas que sofrem suas consequências e fere a alma de quem comete essas atrocidades. Aqui está ele, com 5 anos de idade. Um ataque terrorista na cidade onde ele morava. O fundamentalismo religioso através dos séculos. Todos esses ataques terroristas, tudo que está acontecendo, essas guerras religiosas, são nada mais, nada menos do que a gente chama fundamentalismo religioso. E o que é isso? O que é fundamentalismo? É o termo utilizado para se referir à crença na interpretação literal de algumas passagens dos livros sagrados. Os fundamentalistas se encontram entre vários religiosos que interpretam os dogmas de seus livros sagrados ao pé da letra. Olha essa desenho aqui. Está em espanhol. Religião católica, muçulmana, judia. A mesma frase. Preparar que vão morrer se não reconhecer que o único Deus é. Os católicos, Jesus. Os muçulmanos, Alá. O judeu, Yahvé. Deus é único. Mas cada um quer transformar o seu como se fosse a único. Mas o Deus é único para todas essas religiões. Através dos séculos, os poderosos se utilizaram das passagens dos seus livros para justificar seus atos de selvageria e para manter o poder. Os livros sagrados de qualquer religião incluem frases relativas a sanções, castigos, para quem não seguir aquilo que está escrito.
Veja bem, o medo com a ignorância destila o ódio. As pessoas que não leem, que não conhecem, e têm medo, vai destilar ódio. Fica com medo dos outros. Nossa Bíblia. Por que eu digo nossa Bíblia? Porque a maioria de nós aqui somos cristãos. Então a Bíblia cristã ou a Torá judaica é a mesma coisa. O Antigo Testamento dos cristãos é a Torá dos judeus. Na época de Jesus só existia a Torá, não existiam os evangelhos, que só foram criados depois que Jesus morreu. Jesus era judeu e seguia a Torá. Os apóstolos eram judeus, seguiam a Torá. Então, a Torá judaica, ou a nossa Bíblia cristã, Deuteronômio, capítulo 22, item 22 a 24. Quando um homem for achado deitado com a mulher que tenha marido, então ambos morrerão. O homem que se deitou com a mulher e a mulher. Assim tirarás o mal de Israel. Quando houver moça virgem desposada e um homem a achar na cidade e se deitar com ela, então trareis ambos à porta da cidade e o apedrejareis até que morra. Isso está na Bíblia. Deuteronômio 28, capítulo 15. Porém, se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares de cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos, que hoje ordeno, então virão sobre ti todas essas maldições. Maldito o fruto do teu ventre, maldito o fruto de tua terra. O Senhor mandará sobre ti a maldição, a confusão, a derrota em tudo que puseres a mão para fazer, até que seja destruído. O Senhor te ferirá com a tísica, com a febre, com a inflamação, com o calor, com a secura, com o crescimento, com ferrugem, e te perseguirão até que pereças. Que Deus terrível, vingativo. É o nosso Deus, o Deus dos cristãos. Nossa Bíblia. Existem religiões até hoje que utilizam isso. E com isso, as pessoas são levadas com esse tipo de informação, que era válido para uma determinada época, 2.000 anos, 5.000 anos atrás, devido a uma circunstância que existia. Ah, não. Vamos mais além. Escravidão. Levítico, capítulo 25, versículo 44. E quanto a teu escravo ou a tua escrava que tiveres, serão das nações que estão ao redor de vós. Deles comprareis escravos e escravas. Também os comprarei dos filhos dos forasteiros que peregrinaram entre vós. Deles de suas famílias que estiverem convosco, que tiverem gerado na vossa terra, e vos serão por possessão. Quer dizer, escravo pode ter. Nós, isso aí se seguir isso, letra por letra, nós somos fundamentalistas. Porque nós vamos aplicar isso dessa maneira. A interpretação foi tão drástica, foi tão dura, que em 1095 o Papa Urbano II instituiu a Guerra Santa contra os muçulmanos, que eram infiéis, porque Deus assim quer. Como ele era representante de Deus, Deus assim quer, e aí ele instituiu as cruzadas. Ele prometeu a todos os católicos que entrassem na guerra a indulgência plenária, isto é, perdão de todos os pecados. Então, podemos matar, destruir, roubar,
se é dos muçulmanos. Alguns anos mais tarde, se institucionalizou que matar a um infiel, quer dizer, um não cristão, não é um pecado. Não é um assassinato, e sim um malecídio. Esta palavra foi criada por São Bernardo de Claraval, em 1128, para se referir a um assassinato abençoado por Deus, aplicado aos hereges e muçulmanos em nome de Deus. Gente, veja o absurdo. Os 10 mandamentos, qual é um deles? Não matarás. Não está escrito. Não matarás quem? É não matarás. Agora, aqui. Eles, para evitar, não é um homicídio, eles criaram uma palavra nova, é malecídio. Nós estamos matando o mal. E isso que eu estou escrevendo aqui para vocês é história. É verdade. Não é invenção. Isso foi tirado de documentos, de documentos oficiais da igreja. Da história das cruzadas. Vamos mais além. A Inquisição foi instituída em... Agora, olha só, eu falei das cruzadas. Agora vamos falar da Inquisição. A Inquisição foi instituída em 1232 pelo Papa Gregório IX. Durante séculos, a Inquisição foi abolida somente em 1834. A tortura foi defendida como um mecanismo para forçar aos hereges a arrependerem e obter o perdão divino. O Manual dos Inquisitores foi escrito por esse frei Aymerich em 1376 e se converteu num vademecum, quer dizer, um livro de referência para os métodos de tortura. E esse livro foi utilizado até pelos nazistas. Esse aqui, Diretório Inquisitório Nicolau Aymerich, essa é uma capa dele, desse livro. Eu vou contar uma história para vocês, que é verídica. Esse manual dessa capa em 1585. Eu estudei muito sobre a Inquisição espanhola, eu estou morando na Espanha, e para fazer esse tipo de palestra, eu tive que estudar muito sobre a Inquisição. E eu cheguei nesse livro. Os livros que eu li falavam desse livro. Eu pesquisei no livro, pesquisei na internet em como comprar esse livro. Manual dos Inquisitores. Eu queria ter um, para poder ler. Evidentemente, não tinha mais publicado, a igreja tinha acabado com a publicação, a Inquisição acabou em 1870, uma coisa assim que acabou a Inquisição, os livros foram destruídos. E eu deixei em 2 instituições de livro de Madrid a minha inscrição que eu queria uma cópia, se por acaso tivesse. E depois de meses, por surpresa minha, eu recebi um telefonema, um e-mail de da Casa do Livro de Madrid, dizendo que tinha achado uma cópia, se eu ainda queria. Falei, claro que sim. Comprei. O livro chegou em casa. Um livro pequenininho, última edição, uma cópia da edição que foi feita em 1880, uma coisa assim. Eu tenho esse livro. Comecei a ler. É uma das coisas mais horríveis que eu já vi na minha vida. Tem as técnicas de tortura, de todos os tipos, com desenho, de como fazer. Desenhado, na época não existia xerox, né? Não existia nada, mas desenhado, alguém desenhou os métodos de tortura todos. E é terrível. Eu não consegui, com toda sinceridade, terminar de ler o livro. É pequeno, poucas folhas, umas 50, 70 folhas, mas que dá todos os métodos de tortura. Agora é importante, querendo dizer para vocês, que essas pessoas que faziam as torturas
Eles realmente acreditavam naquilo que eles estavam fazendo, que eles iam salvar a alma da pessoa. Porque eles acreditavam no fundamentalismo religioso. Aquilo que o Papa disse, porque Deus quer, eu sou representante de Deus. Então ele acreditava. E acreditava que realmente matar uma pessoa não é um assassinato, é um malicídio. Eu estou matando um herege. Agora, o que é herege? Qual é a interpretação que se dá? Vamos chegar mais. Não se sabe com exatidão o número de pessoas que morreram pela Inquisição. Se fala em centenas de milhares. Outros falam em 1 milhão de pessoas, ao longo de 600 anos. Por hereges, eram classificados todos que não eram cristãos, e aos cristãos que tinham um comportamento que não se consideravam cristãos, por parte das autoridades eclesiásticas. Então, eu era da igreja e achava que você era herege, porque você tinha fazendas, você tinha dinheiro, e eu tinha um problema com você. Alguém dizia que você era herege, eu te torturava, e como inquisição, todos os seus bens passavam para a igreja, em troca da salvação da sua alma. Na Espanha, vou falar uma coisa aqui para vocês que vai surpreender a maioria de vocês. A Santa Inquisição expulsou todos os muçulmanos e expulsou todos os judeus. Aqueles que, e a riqueza deles, passaram para a coroa, para a rainha Isabel e o rei Fernando, os reis católicos. Quem queria ficar na Espanha tinha que mudar o nome. Não podia mais ter nome muçulmano e nem ter nome judeu. Então, foi decidido que eles seriam chamados cristãos novos. E eles, o nome teria que ser mudado para nome de árvore ou nome de cidade. Então, por exemplo, Pereira. Quem é lá que é Pereira? Pereira. De Pera. Você é descendente de judeu ou de muçulmano. Oliveira. Carvalho. Árvore. Flor. Laranjeira. Não, muçulmanos também. Muçulmanos também. Então, por exemplo, José de Lyon, quando não é um nome de flor ou de árvore, é de cidade. Então, José de Lyon, da cidade de Lyon, e essa pessoa é descendente de judeu ou de muçulmano. Então, hoje em dia, se nós, a maioria que está aqui é brasileiro, descendentes portugueses, descendentes de africanos, todas essas pessoas que têm nome de árvore, ou isso é sem exceção, isso é história, e que tem nome de árvore ou de cidade, essas pessoas são descendentes de judeus ou são descendentes de muçulmanos. Então, significa o seguinte: como que nós vamos nos sentir melhores ou ter preconceito com uma determinada pessoa, uma determinada raça, se, na verdade, se for fundo analisar a árvore genealógica, nós somos descendentes. Eu li um livro, nesse estudo mesmo que eu fiz, mostrando porque alguns países dentro da Europa são muito preconceituosos, né? Quase racistas. E eu fui analisar isso lá na Espanha, estudando na Espanha toda essa história. E ali, os livros que eu li, escritos por doutores, por advogados, por escritores famosos, mostrando a origem da Espanha depois da rainha Isabel e do príncipe, do rei Fernando, os reis católicos,
mostrando que as pessoas mudaram de nome, todas. E aí tem uma lista, umas 20 páginas, com todos os nomes que foram outorgados pelos reis da Espanha para serem dados a essas pessoas. Então está lá o nome todinho. Então a conclusão deles, olha, quem tem esses nomes, olha o teu passado, que você tem origem muçulmana ou judia. Muito bem. O fundamentalismo, até agora falando do fundamentalismo cristão. Agora nós vamos falar do fundamentalismo islâmico. Infelizmente, fundamentalistas islâmicos pregam que seu profeta Maomé predicava a guerra santa, o jihad. Mostraremos 2 exemplos aqui agora que falam disso. Surata, ou sura, é como se fosse um capítulo. Tá? Capítulo 2, versículo 190. Combatei pela causa de Deus aqueles que vos combatem. Porém, não pratiqueis agressão, porque Deus não estima os agressores. Surata 47, versículo 4. E quando vos enfrentardes com os incrédulos em batalha, golpeai-lhe nos pescoços até que os tenhais dominado e tomai os sobreviventes como prisioneiros. Libertai-os então por generosidade ou mediante resgate, quando a guerra estiver terminada. Tal é a ordem de Deus. Vamos seguir. Para alguns estudiosos do Alcorão, há várias passagens que o profeta Maomé predica a tolerância e a paz, mas que lamentavelmente são esquecidas ou desconhecidas pelos fundamentalistas islâmicos. Olha só, Sura 5, capítulo 32. Por isso prescrevemos que quem matar uma pessoa será considerado como se tivesse assassinado toda a humanidade. E quem tiver salvado uma vida é como se tivesse salvado toda a humanidade. Olha que coisa linda. Sura 8, versículo 62. Se os infiéis se inclinam à paz, inclina-te tu também a ela. Encomenda-te a Deus, porque Ele é o onisciente e o sapientíssimo. Agora, as pessoas, os fundamentalistas, só interpretam a frase que lhe interessa. Foram feitas uma pesquisa por institutos que prenderam alguns fundamentalistas islâmicos. A grande maioria não conhecia o Alcorão. A grande maioria deles nem ia nas mesquitas. Ou ia só de vez em quando. Agora, eram comandados por pessoas que interpretavam para eles. E essas pessoas só ensinavam aquela frase que lhe interessava. E não que Deus lhe dá a paz, que pede a paciência. Aqui, ó, vamos ver aqui. Olha bem. Essa frase aqui. Quando vos enfrentardes com os incrédulos em batalha, golpeai os pescoços. Os fundamentalistas interpretavam isso como arrancar a cabeça. Decapitar. Só que eles não liam a outra parte. Libertai-os até que os tenhais dominado e tomai como prisioneiros e libertai-os por generosidade. Isso não interessa para os terroristas. E essa frase aqui, nenhum desses terroristas conhecia. Que Deus, Alá, para eles, pregava a paz. Por isso os estudiosos do Alcorão dizem que o Alcorão é uma beleza em termos de dedicação a Deus, a palavra de Deus e a paz. Agora, se nós formos analisar ao pé da letra a parte da guerra, nós teríamos que ir também na Bíblia quando fala que aquilo tudo, para matar, para fazer, etc. Jesus dizia: se o teu olho é motivo de escândalo, arranca o teu olho e jogue no lixo.
Nós vamos fazer isso? Ou vamos nascer numa outra encarnação cego? Para que a gente dê valor à vida. Não é arrancar. Se a tua mão for motivo de escândalo, corte-a. Está escrito isso. Jesus disse. Então nós vamos realmente cortar a mão? Ou, na próxima encarnação, se a minha mão for motivo de escândalo, eu nasço sem ela. Uma interpretação muito mais amena de Deus, não é? De Deus, amor, paz. Olha o que Jesus dizia, que coisa linda. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é necessário que venham os escândalos, mas ai do homem pela qual venha o escândalo. O que é isso? O que é esse escândalo? Olha o que Jesus disse. Ai do mundo por causa dos escândalos. Pela nossa inferioridade moral de evolução do planeta, é necessário que tenha escândalo. Mas ai de quem causou o escândalo. O que são esses escândalos? Corrupção, que desvia bilhões de dinheiro que poderia ser utilizado em hospitais, em educação, para enriquecimento de um ou outro, ou de algum grupo de pessoas, para manutenção do poder. Isso é um escândalo enorme. Um outro escândalo: intolerância. Intolerância, porque eu sou diferente de você, você é diferente de mim. Por algum motivo. Eu uso véu, ou porque eu tenho uma orientação sexual diferente. Intolerância. A intolerância é um escândalo que nós não podemos aceitar. Nós temos que realmente tentar melhorar. Aceitar as pessoas do jeito que são, não do jeito que a gente gostaria que elas fossem. E outra coisa, isso é muito importante, extremamente atual. O preço, quanto que é o preço do petróleo hoje? Se vocês têm uma ideia, está em torno de $50 o barril. O Estado Islâmico, vende o barril do petróleo a $10 o barril. Quem compra por 10? Arma é um desastre. Porque a arma foi feita para matar. A pessoa fala, eu vou me defender. É a desculpa. A pessoa tem arma dentro de casa. Nunca a gente pode dar arma para qualquer criança dentro de casa. Quem tem filho, quem tem neto, quem tem sobrinho, nunca compre arma para eles. Porque a distância que vai entre uma arma de brinquedo e uma arma de verdade é muito pouca. E a pessoa vai ter uma arma na mão. E a gente viu, e a gente conhece, esses crianças assassinas de guerra, que não sabem o que estão fazendo com uma arma na mão, que saem matando as pessoas. Então, a gente mora na Espanha, a gente vê crianças com armas, né? E aqui deve ver também, aqui em Londres, que o pai dá de presente, a mãe dá de presente. Imaginem nós somos espíritas, nós conhecemos sobre a reencarnação. Imagina só se nós estamos recebendo, dentro da nossa família, um espírito para a gente educar, mas um espírito que tenha sido violento em vida passada. E nós vamos dar de brinquedo para ele armas. Revolvinho de brinquedo, metralhadora laser. O que isso vai levar? Vai despertar o quê? Violência. Outra coisa. Eu falei do petróleo.
Outra coisa, o linho que faz as nossas roupas. A maioria deles vem de países dominados pelo Iraque, pelo Estado Islâmico. Eles são de baixa qualidade, mas eles são vendidos por intermediários, porque o linho de maior qualidade é americano e canadense. Mas os de baixa qualidade que faz roupa barata vêm daquela região, que é também colocada a preço baixíssimo pelo Estado Islâmico no mercado. E aí o que acontece? Os intermediários compram e vão aumentando o preço até chegar no mercado internacional. Escândalo. Porque a pessoa está querendo ganhar dinheiro. Only business. Uma reação positiva a esses escândalos. Esses escândalos, ataque terrorista, essas coisas todas, a corrupção, nos leva à indignação. Nós ficamos indignados com isso. Aí começam os movimentos sociais pela internet, que começam a movimentar o povo para o povo se revolucionar através de movimentos sociais para acabar com isso. E a gente tem exemplo, quem é do Brasil, o que está acontecendo no Brasil. Se não fosse o movimento social que ocorria, que está ocorrendo, esse trabalho das redes sociais, a corrupção ainda estaria ali. Agora os presos, as pessoas estão sendo presas no Brasil. Pessoas importantes estão sendo presas. Pessoas que não entenderam que o tempo mudou. O tempo está mudando. As coisas estão mudando. Nós estamos ficando mais indignados. Nós agora temos acesso à internet e a gente bota a nossa indignação. Outras pessoas botam a nossa indignação junto. Isso cria um movimento de indignados que fazem com que as pessoas acordem. A atmosfera do planeta muda na direção do bem. Para melhorar isso, para não aceitar essas coisas mais. Veja bem, os escândalos explicados por Kardec. Jesus já disse, ai daquele homem, espanhol, perdão, pela qual vem o escândalo. Kardec, na sua monumental obra A Gênese, nos diz, no capítulo 18, sobre o sofrimento e a purga que esses espíritos endurecidos sofrerão quando de suas desencarnações. Olha só. Havendo chegado o tempo, grande emigração se verifica dos que a habitam. Há dos que praticam mal pelo mal, ainda não tocados pelo sentimento do bem, não sendo dignos do planeta transformado, serão excluídos, porque senão lhe ocasionaria perturbação e obstáculo ao progresso. A repetição do que eu falei antes. Vamos seguir. Irão espiar o endurecimento de seus corações, uns em mundos inferiores, outro em raças terrestres ainda atrasadas, equivalente a mundos daquela ordem, aos quais levarão conhecimentos que hajam adquirido, tendo por missão fazê-los avançar. Substituirão espíritos melhores, que farão reino em seu seio a justiça, a paz e a fraternidade. O que ele está dizendo aqui? A transição planetária. Quem faz o mal pelo mal está tendo a última chance. Desencarnou, tchau, tchau, farewell, auf Wiedersehen. Tá? Vai nascer no outro planeta, não aqui mais. Mas Kardec nos adverte que esses espíritos revoltosos, que ele chama de retardatários, por não absorverem as ideias de bondade e benevolência, irão lutar contra esse estado de coisas. Não vão aceitar isso fácil. Vão querer manter o poder. Kardec diz no item 26,
Até lá, porém, eles defenderão palmo a palmo o terreno. Haverá, portanto, uma luta inevitável, da luta desigual, porque é a do passado decrépito, a cair em frangalhos contra o futuro juvenil. Será a luta da estagnação contra o progresso, da criatura contra a vontade do Criador, uma vez que chegados são os tempos por ele determinados. Então, o que está acontecendo hoje? Nesses ataques terroristas, que essas pessoas estão causando esse tipo de coisa, é vitória efêmera. Porque eles estão cada vez mais conseguindo atrair menos pessoas, e eles estão sendo destruídos cada vez mais, mas estão lutando, fazendo esse desespero, essa guerra desesperada, estão lutando para ganhar palmo a palmo, mas vão ser destruídos, lamentavelmente, o mal pelo mal. Vai ser destruído, porque eles estão colhendo essa destruição. E, infelizmente, pela nossa evolução espiritual, essas mortes, essas desencarnações vão acontecer da maneira que estão ocorrendo, através da guerra. Que é triste. Mas a paz, ela é uma consequência natural, não vai ser mais um intervalo entre guerras. Nós hoje, a evolução é tão grande que a gente não vê possível guerra dentro da Europa. Inglaterra contra a França, Inglaterra contra a Alemanha, Alemanha contra... Isso já não vai existir mais. Está acontecendo em determinadas regiões do mundo. E isso vai acabar. Porque quem desencarna não volta mais aqui. É isso que Kardec disse. E quem está no poder causando essa guerra, eles estão desaparecendo, eles estão desencarnando. E não vão voltar mais. Vão ser substituídos por espíritos melhores. Isso está acontecendo agora. Nós não podemos fazer parte ainda de uma sociedade que tenha preconceito. Nós temos que realmente lutar contra esse tipo de coisa. Conclusão, para a gente terminar. A primeira conclusão é que chegamos que esses movimentos terroristas, seus criadores, estão tendo seus últimos estertores, seus últimos movimentos, suas últimas possibilidades. Estão lutando palmo a palmo, obtendo vitórias efêmeras, quando na realidade os tempos já são chegados. E eles não voltarão a reencarnar aqui, pois a regeneração do planeta já está ocorrendo segundo o plano divino e se acelerando cada vez mais. Isso é uma realidade, não sei o que estou dizendo. Os livros estão mostrando isso. Os livros da transição planetária do Divaldo Franco, da Joana de Ângeles, está demonstrando isso, o movimento que está acontecendo no mundo hoje. É muito importante isso. A segunda conclusão a que podemos chegar é de que não são as religiões que são boas ou más, nem são os seus livros sagrados que são bons ou maus. O que compromete são as interpretações que se dão a parte das passagens isoladas do seu contexto histórico. Este contexto contempla a época que foi escrito, o momento em que foi escrito, a forma existente do poder, os interesses dos poderosos que ordenaram as suas traduções, com as interpretações mais convenientes que lhe eram propícias à manutenção do poder. Existem vários livros que são extremamente importantes, que mostram como que a tradução dos livros sagrados foram feitas, comissionadas pelos poderosos para mudar algumas frases para o interesse deles. Existem livros, um deles escrito em inglês, é Whose Word Are Those? De quem são essas palavras? De Bart Ehrman. E essa pessoa é um teólogo judeu, e que ele escreveu que palavras são essas, de quem são essas palavras, mostrando
as diversas traduções da passagem dos Evangelhos e da Bíblia ao largo dos séculos. E, de alguma maneira, invertendo o conteúdo. Uma das coisas que mais me chamou atenção é a frase temor a Deus. Temor a Deus. A gente sempre ouviu essa frase, não é? A gente tem temor a Deus. E ele descreve, isso está numa outra palestra minha, ele descreve a palavra temor a Deus, como que ela foi traduzida ao longo dos séculos. De hebraico, aramaico, para hebraico, depois para o grego. E aí foi chegando, a tradução foi mudando ao longo do tempo, porque em aramaico, uma dos sinais do aramaico, faltava um sinalzinho em cima, uma curvinha em cima. E a palavra temor, na verdade, é amor. Então você não tem que ter temor a Deus, a gente tem que ter amor a Deus. Só que o temor era útil para os poderosos, para a igreja, para condenar para o inferno. Então foi mudada do temor, amor para temor. Mensagem final. Viana de Carvalho, Espírito, psicografia de Divaldo Franco, janeiro de 2015. O terrorismo passará, como todas as vitórias das mentiras, das paixões mais baixas e da violência, porque somente o amor é portador de continuidade e eternidade. Queria dizer para vocês que eu terminei. Mas